time, not the third. Okay, so let's we're having trouble with Bia's internet, so let's see. I guess she's getting in. Hi guys. I'm excited for tonight. My hair. Oh my gosh. Let us send her again. She's online. Bia, where are you? Bia. Chamando. Oi, Alicia! Como é que você tá, meu anjo? Hi, English together. We are together. Bia is here. Let me say hi to everybody while Bia gets in. Stay with us, people. Hi, Bia! Oi, será que foi? Foi? Tá me ouvindo? Hi, Tati! Tá travando ainda, Dani. Ai, meu Deus, Bia, não é possível. Gente, tá travando pra vocês? Vocês estão me ouvindo? Tati, me responde aqui. Não sei porque a internet está assim. Tati, baby. My mentor. Oh my God. O áudio dela não sai, fica. Mas esse é o Zoom? Não, é live no Instagram. Inglês natural. Hi. How are you? English together. Every time I see the word together, I remember High School Musical. We all in this together. Tá ruim a conexão? Tá ruim a conexão de quem, Tati? A minha? Porque a dela que tá carregando aqui pra mim. A minha tá como se estivesse ok, tá aqui no 100%. E aí? Responde aqui pra mim, please. Elievander. Ai. A minha? Ah, é a sua. Dani, Hi, Bia. Can you hear me? ainda tá do mesmo jeito, cara. Sacanagem. Áudio e imagem 100% boa nas duas. Ué, como assim? Mas por enquanto eu tô conseguindo assistir, só que tá caindo às vezes. English Together, como assim? Pra você tá boa e pra gente não? Que bafo. Adorei. Uma babado. Ai, gente. Coração por English Together. Thank you for your answer. Bia, coração pra você também. I'm waiting for you. Mas, pra mim, a imagem dela fica carregando, fica assim, ó. Sim, tá parecendo normal aqui. A dela também? Porque a dela, pra mim, tá carregando. Adoro esses problemas de tecnologia. Depois vocês vão abrir. Ai, gente, eu acho muito engraçado aqueles filtros. Ai, meu Deus. Por que que essas coisas acontecem comigo? Vou colar isso aqui pra eu não ter que ficar. Caraca. Ok. I can wait here. Can we talk? English together? Can you send us questions? Agora ela deu uma caída. Pois é, né? Porque eu não tô vendo a imagem dela aqui. E você, Tati? Bora conversar? A live de hoje é sobre autodidata, né? Então, assim,
Eu fui autodidata no início. Comecei aprendendo com os Backstreet Boys. Tati também começou a aprender com música, que eu já sei que na nossa live a gente falou sobre isso. Ah, so we are both autodidatas. And you, English together. Are you autodidata too? No? Okay. Tell me. English together. I liked that name. It's a good name, you see? English together. Sim, sim, so. Ah, nice. So, I'm waiting on Bia. Bia's internet, it's not good, so I'm waiting. I guess I'm being patient, right? But that's okay. Well, tell me about you. Can, can you talk? Can you write and listen to me? Or, I don't know, when we are waiting for Bia. Let me rearrange my eyelashes. They are not good. I guess they're better. Com quantos anos você começou a estudar inglês? Well, I started when I was 11, 12 years old. And mainly because I have a crush on Nick Carter from Backstreet Boys. And then I loved their songs. And I began to study their lyrics and their CD cards. And that's it. Hi, Ju! Estou esperando minha convidada, tá dando ruim na internet dela. Então eu estou aqui conversando com o meu público lindo e maravilhoso. Especially English Together here. E aí a live vai ser sobre autodidata, gente. Ela vai ensinar pra gente alguns truques. Ela tá falando alguma coisa aqui, peraí. Me manda aí a live. Manda, Bia. Manda again. Ela já tá entrando pelo jeito. Deve estar resolvendo lá. E você? I have a crush too. Oh, you have a crush too on Nick Carter? Oh my gosh. It is so nice. Hi, Felipe. Your Google Classroom não entra, mas o seu Instagram entra. That's nice. Então, que bom que você tá aqui. Hi, Bia. Outra Bia. Porque a entrevistada de hoje também é Bia, gente. Só que o Bia dela é diferente, é com Y. With an Y. Cadê ela? Where is she? Tô mandando, filha. Ela tá pedindo pra eu mandar a live pra ela, mas tô mandando. I swear, people. Uau. Boa noite, prof. Boa noite, student. How are you? Tá melhor, Felipe? Tá conseguindo entrar agora no Google Classroom? Bia, suas makes estão arrasantes. Você tá cada vez melhor. Boa noite, meu anjo. Então, English together. And you? Tell me about you. Com quantos anos você começou? Ainda não, Felipe. Você conseguiu falar com a Rose? Conseguiu falar com o Michael? Porque como eu não sou administradora lá do Google Classroom, eu não tenho como ver, entendeu? Sou só uma simples prof. E aí, naquele lá, eu não tenho como te ajudar. No outro, que era meu, eu tinha. Bia mandou um áudio. Gente, o que tá acontecendo? Também não sei. I don't know. Ai, que bom, Bia. Fico feliz. Suas makes estão cada vez mais arrasantes e os seus challenges. Olha, tá show de bola. Depois eu queria que você me desse. Você tá usando aquele time-lapse?
algum app com lápis, porque de vez em quando o rosto fica assim perfeito. Eu falo assim, gente, como é que essa menina consegue fazer? Adoro. Eu fico assim, ó, nos vídeos. Ai, Felipe, que pena. Hum. Mas, ó, disseram que é só no celular. Eu não tentei no meu celular entrar, pra ser sincera, por causa dos meus olhos, né? Que ainda dói bastante. Mas disseram que é só no celular, que no computador estaria ok. Você tem certeza que tá botando o e-mail direitinho, a senha, tudo certinho? Pode ser isso. Bia, depois você me ensina, tá? A fazer. Porque, assim, eu super adoro. Ó, a Bia entrou aqui. Ó, comecei com 17, porém meu tempo era muito corrido aos 17. Aos 18, agora só do 19, acabando o ensino médio, tô com tempo pra estudar. Ai, que bom! Ei, Bia! Ai, tá tudo certo, acho que Tá sim, me né? ouvindo? Ai, gente, graças a Agora Deus, tá? tava passando mal. Hã? Agora Agora, tá tudo agora tá certo. indo, agora tá indo. Então Graças a tá, Deus. então agora vai. Agora tem que ir, pelo Só não amor de sei- Deus. Eu tô aqui na Eu só não luta, sei vamos quanto lá. tempo a gente vai ter. Vamos lá. Tecnologia, sim, Eu gente, também tá todo imaginei mundo na isso. luta. Tecnologia, sim. Então tá. Já tá ela carregando de novo. Mas você tá me ouvindo? Hum? Gente, essa internet. Ai, oh my gosh. Eu não sei mais o que eu faço. Ai, ela tá caindo. Você com café. Oi. Não, você com café. Gente, eu tô lendo muito mal. Vogue com café. Isso deve ser bom. Vogue. E aí, Bia? Bia! Eu sou professora English Together há 9 anos. Ano que vem vai fazer 10 anos. É. Aí quando a gente fala isso, a gente denuncia a idade, sabe? Aí já. hum, Mas tudo bem. Gente, a internet de geral tá bosta. Como pode, gente? Caiu de novo. Então, let's chat. Hi. Elievan. Elievandes. O seu nome é esse? Elievandes? Eu odeio falar o nome das pessoas errado. Se eu errei, desculpa. Então, English together. I'm a teacher for 9 years already. Caramba, passou rápido pra caraca. É. Enfim. Hum. E Bia, que tá aqui, me diz do aplicativo, é aquele time-lapse? Ó, a Bia, a outra Bia, né? Do Você Fluente vai entrar. Vamos ver. Falei o nome certo. Nice! Curti, show! Eu ia cursar letras esse ano, por que não? Bia! Agora Tá tudo certo, meu Deus do céu. tá tudo certo, oh Tá, my acho que gosh! tá. Então, Acho que tá. então vamos começar. Porque senão, né? Ai, vamos. Pelo amor de Deus, tô Vamos passando mal começar. já, gente. Que internet é essa? A internet sempre tá boa, aí quando eu preciso mais dela, ela faz isso. É incrível. Acontece. É, a minha também. Apresenta pro pessoal aí, nome, idade e onde você mora. Prazer, gente. Meu nome é Ana Beatriz, tá? Eu tenho 20 anos e eu sou do Rio. Sou do Rio de Janeiro. Também, gente. E conta, como é que a gente se conheceu? Conta pra eles como é que a gente se conheceu. Basicamente, né, a gente se conheceu aqui pelo Insta mesmo. Foi bem por acaso que a gente se conheceu.
Foi. Foi, se eu não me engano, eu comentei alguma coisa. Você comentou comigo? Eu não lembro muito Foi bem se algo fui eu que puxei assunto ou se foi você que puxou assunto. Sobre tipo, alguma uma coisa que curtiu eu a também outra, não lembro. uma curtiu a outra e a gente começou a falar e foi assim. É, Aí eu, foi tipo, alguma coisa assim. aí eu E vi aí a que ela gente é continuou. autodidata, o nicho é o mesmo, né? Então a gente Isso, tá aqui falando de inglês. Com quantos isso. anos você ficou fluente? Essa pergunta foi pra mim porque foi antes dela entrar. Então, Bia, depende muito isso, porque a fluência a gente pega quando a gente consegue entender as quatro habilidades, né? E vamos deixar para falar isso um pouquinho mais para frente. Vamos começar a aproveitar que a internet dela tá boa. E aí eu falo da minha fluência mais para frente, tá? Então, Bia, é porque tem a Bia que tá fazendo a pergunta e tem a Bia que Isso. está com a gente na live. Então, tipo, duas Bias. Então, vamos lá. Quando que você começou a se interessar a aprender inglês? Eu sempre me interessei pelo inglês desde pequena, assim. Eu tinha mais ou menos. Pequena não, porque eu sou alta, né? Assim, quando eu era menor de idade. Eu tinha uns 10, assim, quando eu comecei, porque eu sempre andei muito com a minha prima e ela sempre ouvia músicas em inglês, de Beyoncé, Rihanna, e eu sempre fui apaixonada, né? Aí começou a paixão, assim, pelo inglês. E Música. eu sempre achei o inglês muito bonita, a pessoa falando daquele jeito, e eu sempre quis falar igual. Só que Aham. aí eu ouvia músicas, colocava no YouTube, eu usava muito o YouTube para poder ler a letra da música, e eu lia, relia, até aprender a música toda. E eu conseguia aprender fazendo isso. E isso, tipo, foi Ó. me trazendo mais vontade, entendeu? Aham. E eu também jogava jogos em inglês, usava alguns aplicativos, e isso foi me dando mais vontade e tal. Também porque eu era fãzinha de Rihanna, de Beyoncé, queria ir para os Estados Unidos, queria ir para Disney. Então foi isso, basicamente assim. Eu comecei. Bem assim E, mesmo. e há quanto tempo que você é autodidata? Você comentou alguma coisa dos 10 anos, mas que você estuda sozinho. É desde os Eu 10? estudo, que eu estudo sozinha. Como eu disse, eu estudava, eu sempre estudei sozinha, eu nunca fiz um curso presencial. Sempre quis, mas não tinha condições, então nunca fiz. Eu estudava só de vez em quando pelo Duolingo, que era o único aplicativo Sim, que eu usava, não tinha foco nenhum, Dani, nenhum. E, imagina. e agora na pandemia, eu com 20 anos já, que eu fui despertar que era super necessário para mim ter o inglês, que era uma coisa que eu tipo sempre sonhei e nunca, eu sonhei, mas não tinha aquela coisa, aquela ação, sabe, necessária. E também sem motivação, eu achava que curso era a única chance de eu conseguir ser fluente. E aí eu deixei para lá. Então comecei a virar autodidata agora, quando começou a pandemia. Tem exatamente 5 meses, por aí, 4, 5 meses, né? Por aí que começou a pandemia. Aí eu comecei a focar, entendeu? No estudo do inglês em casa, sozinha. Caramba, que legal. Pra mim era muito mais tempo, tipo, muito mais Não. tempo. Porque você, quando você fala e tenta falar e tenta pronunciar, é direitinho. Então, Não, para... mas sabe por quê? Por que minha pronúncia é boa? Justamente por isso, porque eu cantava as músicas em inglês e repetia a pronúncia da palavra e tal, e isso foi trabalhando a minha habilidade com a pronúncia, entendeu? Então hoje eu já tenho um pouco mais facilidade. Isso ajuda, tá, Entendi. O gente? Real. pessoal tá dizendo que se identifica demais com você, com isso que você tá falando, né? Ai, isso me deixa muito Eu feliz. também. Eu também consigo, porque, tipo, eu também aprendi assim, só que na época que eu aprendi, né, foi, assim, Hum, já tem mais tempo, né? é, Tipo assim, não tinha internet. isso. E aí, não tinha questão do YouTube, mas tinha os É, CDs. Que, tipo, fazia a mesma coisa, assim, só que era, né, de formas diferentes. Mas isso. tudo bem. E o que que te motivou a aprender inglês? O que me motivou a aprender inglês foi essa questão de eu achar o inglês bonito e de eu querer falar igual aquela pessoa que está falando inglês, sabe? E Legal. também sonho de ir pra Disney que eu tinha, tipo, esse sonho era mais ativo em mim quando eu era menor, né, de idade, e agora já não é tanto, mas eu sempre tive vontade de ir para os Estados Unidos, de ir para fora do Brasil, para um país que fale a língua inglesa.
E a minha motivação é essa, porque eu tenho vontade de morar lá, de conhecer, de me sair bem Legal. lá, né? Não passar vergonha. Aí agora eu caí Mas, na real que eu sim, preciso. E também para ter melhores oportunidades, tenho projetos com inglês também. Então é preciso. verdade. Inglês ajuda para muita coisa, né? Quando a gente Muito, para abre pensar. portas. Isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente essa expressão. Ele consegue te abrir portas, assim, para umas coisas que às vezes a gente não pensa, sabe? Sim, Mas sim, isso é muito bom, realmente. E muito. por que que você decidiu estudar sozinha? Eu decidi estudar sozinha porque, primeiramente, surgiu uma oportunidade para mim, entre aspas, né? Porque apareceu uma pessoa que iria pagar um curso, tipo, ótimo para mim. Só que aí chegou a pandemia e tudo mais, os cursos fecharam e acabou que eu fiquei assim, no meio do caminho, estagnada, entendeu? Ai, que... Aí eu falei, não, eu tenho que começar. E aí eu fui pesquisando, eu vi que, tipo assim, os cursos presenciais, eles prendem a pessoa muito tempo lá, você gasta muito dinheiro e muitas pessoas, tipo, eu tenho amigos que já fizeram curso e não saíram de lá Pai, fluente, e ficaram lá, ó, anos e anos. Gente, eu conheço pessoas que ficaram lá 8 anos em um curso de inglês e não tão fluentes. Eu falei, não é possível. E eu vi eu acho pessoas que. Pode falar, pode que... falar. Não, Pode é porque falar. eu acho que isso da influência é muito relativo, sabe? Porque, assim, tem gente que você vai falar que fez curso e saiu fluente, Uhum, tem gente que vai falar que não. Mas por quê? Porque, gente, o aprendizado depende de você. Cada um aprende da também, sua isso. É forma. Se verdade, você é é um verdade. aluno motivado e você acha que vai estudar inglês uma vez na semana no curso e aprender tudo lá, você não vai, entendeu? Não vai. Isso, Você tem que ter isso. uma prática. E assim, eu fiz o curso, mas eu terminei antes, assim, eu fazia autodidata, né? Eu pegava o livro, lia tudo e aí fazia a prova para passar para o próximo livro quando aquele livro já não me servia mais. Então eu fiz, sei lá, em menos anos. Eu fazia faculdade, fazia isso. E aí, até porque eu não tinha dinheiro para pagar e eu era monitora, e aí eu pagava o curso assim, dando aula de monitoria no curso. Então, assim, cada pessoa tem o seu jeito. Me perguntaram aqui com quantos anos eu fiquei fluente. Eu não sei dizer. Eu sei que, assim, e se você tá preocupado com isso, não fique, Exato. porque é uma prática diária, sabe? Estuda 15 Isso. minutos ali, 10 minutos aqui, você já vai ver que seu vocabulário vai melhorar, que o Todos os seu dias, understanding todos os dias né? é essencial. Nem que você veja um filme em inglês ou escute uma música em inglês e treine. Isso. Mas é essencial. Enfim, vamos seguir nosso roteiro. Porque eu não sei quanto tempo a gente tem, porque eu botei o timer. Só que daí ficou indo, voltando. Eu saí, voltei, eu não sei. Então, vamos ver aqui. E como você fazia para aprender sozinha quando você começou? É a mesma forma que você faz? Você mudou? Conta pra gente isso. Eu, na verdade, fui descobrindo coisas, tipo, desde quando eu comecei, eu fui descobrindo outras coisas. Eu não sabia, tipo, estudar inglês com séries, eu não sabia estudar inglês com filmes, com desenhos. Outra coisa que eu não sabia era com livros, tipo, livros em inglês, na questão do writing. Eu não sabia, era muito mais questão de, tipo, Duolingo, quando eu comecei, que era uma coisa que eu já trazia. E Ah, alguns outros aplicativos também, parecidos com ele, que tem, tipo, treino speaking, e vocabulário, e gravar as coisas, só isso. E aí, quando eu fui descobrindo essas outras coisas, essas são as coisas novas que eu fui descobrindo e fui adicionando, entendeu? A questão de sim. inglês com filmes, com séries, estudar Formas com mais livros em lúdicas, né? inglês. Hã? Formas mais lúdicas, mais divertidas, né? Isso. No início você fazia como? Já que você No não incorporava, aí você fazia como? Era só caderno? Não, era só Duolingo. Era só Duolingo? Era só com Era só app? Duolingo e algum Ah, tá. outro aplicativo parecido com ele, que eu não lembro agora o nome, mas eu usava. Era só Aham, dois aplicativos, entendeu? Porque sim, eu tava na espera de começar o curso, que eu disse. entendi. Aí você só tava esperando isso, enquanto isso eu tava no apps, nos apps. Entendi. Isso.
E aí, hoje em dia, então, você conseguiu incorporar essa questão da série, do filme, junto com um aplicativo, certo? Ou tem mais alguma forma que você usa para aprender? Que você Sim, não eu mencionou? incorporei, ó, eu incorporei esses tipo, os aplicativos, além do Duolingo e o outro que eu usava, eu fui encontrando outros que trabalham a questão de exercícios em inglês, trabalham a questão de inglês com músicas, inglês com livros lúdicos de infantis também, nossa, ajuda muito. Então, Muito. Quem tá eu, começando é uma mão na sim, roda, né? nossa, sim. E esses apps, e também o que mais eu faço um curso também, porque eu preferi, depois que eu fui descobrindo coisas, eu preferi fazer um curso online, que eu achei que para mim seria melhor, seria, como você disse, né? Depende da pessoa. A pessoa pode estar no curso que te prende lá há muito tempo, mas se ela se esforçar também em casa, além do curso, ela pode sim com certeza chegar à fluência, né? Então, Sim, e qual curso é esse que faz? hã? Qual curso? Qual é o Eu curso? faço o curso autodidata no estudo do inglês, esse é o nome. E Uhum. lá tem um professor também que auxilia e tudo mais. Tem aulas de conversação. Lá é do básico ao avançado. Então, eu ainda estou no básico, né? Porque eu nunca fui focada, então ainda estou no básico, subindo ainda. Mas já estou bem melhor. Durante 5 meses, nossa, eu avancei bastante. Mas é Entendeu? isso, é o que a gente estava falando, é a questão da dedicação, da motivação, né? Você tá motivado, você Dani, tá. se você, ó, eu percebi uma coisa, que se você se dedica durante uma semana, você tem uma evolução, sabe? Que você não teria fazendo, tipo, um dia sim, um dia não. É É incrível, isso, é verdade, sabe? é, isso é o que as pessoas não falam, mas é isso aí. Quando a gente fala pra tipo, gente, tem que ter constância, tem que ter. Não é à toa, não é Não é à pra toa, não é à toa. para inserir você na língua inglesa e tipo assim, ah, ela só tá falando isso porque ela é professora, ela tem que falar. Não, gente, não. Se você tiver constância, você vai. Às vezes a gente não percebe. A gente só vai perceber depois. Isso. Não sei se a Bia concorda com isso, mas assim, às vezes no início a gente não percebe que tá evoluindo, mas a gente tá, entendeu? Vai dando os passinhos de bebê, baby steps, que a gente chama. E aí depois você vai ver só, em uma semana já consegue evoluir. Isso é Sim, muito bom. foi o que aconteceu comigo, realmente. Eu já estava sentindo diferença. Quando eu comecei a focar durante uma semana, eu já conseguia, tipo, distinguir algumas frasezinhas, sabe? E isso me deixou muito feliz, sabe? Porque eu sempre quis, mas nunca me esforcei. Entendeu? Mas isso também dá muita motivação. Quando você Dá, percebe que tá dá. melhorando, aí te dá um start assim, que É, daí você agora vai, agora vai. Isso é muito legal. muito bom, cara. E uma coisa que é importante falar, que enquanto não vem, enquanto você não tem essa realização, que é importante que não pare com a constância. Porque tem muita gente que vê, acha que não tem resultado, Isso aí. e aí para, né? Então, por Isso. favor, gente, por favor. Não Então, faço vamos isso. lá. Conta pra gente mais ou menos, então, como é a sua rotina de estudo. Sua Ó, rotina, como é que você... eu tento, tipo assim, levantar cedo, ter uma manhã tranquila, fazer minhas coisas, assim, no momento eu não trabalho, então eu tenho mais tempo, entre aspas, porque eu também tenho que fazer coisas dentro de casa, então eu acordo cedo, me exercito, tento, sabe, elevar os pensamentos a Deus e tudo mais. E aí eu vou fazendo as coisas durante o dia e eu separo o período da tarde, que eu acho mais tranquilo, para estudar. Então, eu Sim. primeiro pego o curso, porque as aulas de conversação são 2 vezes na semana, são quarta e sábado. Então, quando não tem, eu só pego as apostilas do curso, lá tem exercícios, então eu pego, faço um pouco. Eu, tipo assim, tem umas partes de coisas ensinando e depois tem os exercícios em cima daquilo. Aí eu pego, faço Então, aquilo. eles... É PDF, e-book. Ah, PDF, tá. Então, Eu achei aí que eu eles te pego. mandassem o livro. Não, é tudo online. Tudo online mesmo. Não, o conteúdo é em PDF. Tipo, as apostilas com conteúdo é em PDF. O que Hum. é online é a aula de conversação. E se você quiser conversar com o professor, tirar alguma dúvida, você fala com ele no WhatsApp, porque ele está sempre disponível, entendeu?
Ah, tá. Ele Essa não é aula de totalmente conversa, online. essa aula de conversação é síncrona ou é gravada previamente? Não, tipo assim, ao vivo. Ele chama a Vivo. gente. Ao Síncrona. vivo. Legal, legal. Entendeu? E aí entra todo mundo? Tem 5, 10, 15 alunos? Como é que é? Não, tem bastante gente. Tipo assim, ele bota o link lá pra você entrar. E tem pessoas que, tipo assim, nem sempre pode participar, nem sempre pode entrar. Então, né, entra quem pode. Aí ele deixa o link lá. Quem quiser entrar, o pessoal que já tá no curso, entra, entendeu? Sim. Mas aí normalmente tem muita gente, porque assim, para praticar com muita gente, às vezes fica complicado de você conseguir Não, falar, né? não. Pior que não tem muita gente. Tipo, chega mais ou menos a ficar com umas 15 pessoas e tal. É. Entendeu? Mais ou menos não precisa. Não lota, não chega a lotar. Eu acho que se começar a lotar, ele vai pegar outra estratégia, porque Vai realmente não tem dividir. como. É. Provavelmente dividir. Mas assim, Uhum. até os 15 é o quê? No Zoom? É. Tem como, eu não sei, você pode dar essa dica, porque assim, eu tenho percebido isso com os meus alunos online. É, gente, eu também dou aula online. É, por exemplo, se você tem 15, você divide Hum. em 3 grupos de 5, e aí Ah. você, professor, consegue migrar para todos os grupos. Tipo, deixa eles conversando, depois vai para um, vai para outro. No Zoom tem como fazer isso. Ele faz isso. Ah, tá. Então Ele tá. faz. Porque assim, Ele 15. primeiro, ele primeiro chega, tá todos os alunos lá. Ele primeiro chega, manda todo mundo se apresentar primeiro naquela sala que fica todo mundo junto. Depois ele Legal. Aham. separa, aí a gente dá uma conversadinha e tal, e ele aparece lá, depois sai. Ele costuma botar os mais iniciantes na sala dele, Sim, sim. entendeu? É basicamente assim. Ah, então tá, então show de bola. Então, isso Eu aí isso gostei. é ótimo para Eu, treinar. Mas também fica a dica para quem não pode, né, fazer um curso online e tal, que eu uhum, não sei valores nem nada assim. É, você pode fazer isso com seus amigos que também estão iniciando. Tem muita gente isso, online que faz, que topa, tem grupos no WhatsApp, no Telegram, isso. e aí migram para o Zoom, combina e tem como treinar. Eu mesma, eu tenho um grupo de professores da prefeitura e outros professores que a gente também tem como treinar. Então fica a dica para vocês que estão começando, vocês podem fazer isso. O Zoom é bom para isso, tem o Google Meet também, tem outros. E aí você vê o que melhor adapta para vocês e o grupo de vocês e, gente, só bora, só bora. Bora. E Bia, fala pra gente, você já falou dos apps e Isso. do PDF que você usa, né? Que são coisas tecnológicas. Mas você É. também usa caderno ou usa mais essas coisas tecnológicas? Então, eu costumo usar mais o caderno para anotar vocabulários novos e também uso o caderno para fazer os exercícios do curso. É, E eu também costumo fazer o resumo do meu dia, escrever mais ou menos o que eu fiz no dia, aí eu uso o caderno para essas três coisas. Eu não gosto muito, gente, eu não gosto muito de usar o caderno. Eu acho assim, para mim, eu não acho tão necessário usar o caderno. Justamente por essas coisas tecnológicas que me atraem mais, conseguem me manter mais presa ali e tirar mais proveito, tipo, eu consigo aprender mais, sabe? Sim. Mas eu gosto muito do caderno de vocabulário. Eu acho que me ajuda bastante a aprender Já usou, palavras novas. você já usou bastante nos seus stories, que você mostra, tipo, o que você escreve em inglês e em É, português. eu comecei Então, há pouco tempo. mas Eu foi que a comecei há gente pouco falou de tempo. como a gente aprende melhor, né? Tipo É, assim, como nós somos de épocas diferentes, 10 anos aí de diferença é uma diferença boa. Quando eu fiz a faculdade, não tinha internet ainda direito, era aquela que você nem deve saber, mas é gravar quem é mais velho aqui entende. E não entrava, sabe? Então, assim, o caderno era essencial, porque você conseguia trabalhar o writing, né? Já isso. tinha o Word, o Office, já tinha. Mas, assim, como era algo novo, eu não conseguia assimilar tanto digitando, porque a gente ficava catando milho naquela época, né? Ficava digitando assim, do que escrevendo. Então, assim, Uhum. vai depender muito. Oi, Hélio, tudo bom? Vai depender muito de como você aprende melhor. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Se você aprende melhor vendo, né? O caderno pode ser Isso. algo legal, porque daí você escreve, trabalha o writing
Isso. né? E aí depois você tenta falar a pronúncia e fica ali seu vocabulário. E uma dica, Bia, que eu não sei que eu queria te falar, mas é que a gente nunca teve oportunidade, né? Mas agora a gente está tendo de conversar aqui sincronamente, né? Ao vivo. Sim. Eu não sei se eles falam da revisão programada. Eles já falam. Eu chamo de revisão programada. Eu não sei como é que você faz. Como Como que assim? você revisa? Como que você revisa o vocabulário que você já viu? Tem uma Eu parte? geralmente. Eu geralmente vejo assim, por acaso, eu não procuro, porque como eu disse, eu comecei há pouco tempo a fazer um caderno de vocabulário e tal, porque eu estava procurando um caderno, escolhendo um caderno para poder começar a escrever e coisas, não deixava eu fazer. Aí eu peguei e falei, preciso fazer, consegui. Então eu tô começando a anotar, mas eu estava pensando nisso, que eu ia anotar no caderno algumas coisas que eu já aprendi e ali colocar escrito, tipo, revisão, para poder revisar. E aí eu ia pegar aquelas palavras, ia rever pronúncia, ia rever significados, entendeu? Ali mesmo eu já ia Ótimo, botar significado, perfeito. ia usar um aplicativo para poder ouvir pronúncia, treinar, né, aquela pronúncia, falando também em voz alta. Basicamente Tem um assim, questão de aplicativo. frases. Isso, e também o aplicativo, que é aquele aplicativo tipo de codificação, que você memoriza frases que você quer, tipo, aprender rápido, você fica memorizando nele. E tem um Memrise, que é com meme, tem um que fala de. Eu acho que é o Enki, eu posso estar enganada, mas eu acho que é o Enki. Não, eu acho que é o Enki que te dá a oportunidade da revisão programada. Tem uns que marcam para você. Só que Ah, assim, ele escolhe. E tem alguns que te dão a opção de você escolher a revisão programada. Para os meus alunos, eu gosto de dar a opção de 3 uns. 3 uns, tá? hum. O que significa isso? Você revisar depois de um dia, você revisar depois de uma semana e você revisar depois de um mês. Porque aí você foca, você flexibiliza o seu cérebro para rever palavras que estão lá esquecidas. Então, assim, é uma dica que eu queria te dar e que eu acabei que não te dei antes, mas estou te dando aqui agora. E quem Muito estiver vendo obrigada. Já pega, depois, né? Já já pega pega a aí. dica, porque essa é forte. 3 uns, tá? Vou ficar a dica. O Hélio tá aqui, é meu aluno, ele sabe. Porque eu falo isso só para os meus alunos. Então você falou que estuda com música, com série, né? E como É, que você faz com desenho? Você mencionou desenho também. isso. Como que você faz para estudar com música, com série, desenho? Como que você costuma? Eu costumo. É porque o que eu tenho achado, tipo, encontrado mais facilidade é com desenhos. Tem um desenho que eu gosto muito de aprender inglês com ele, que é o Gumball. Eu gosto muito de aprender com Gumball e com um desenho da Barbie que tem lá. Eu acho assim, gente, São eu infantis? gosto, eu gosto. E se você gosta, faz, porque, tipo Desenhos assim, é muito infantis? bom. Hã? São desenhos infantis? Porque eu nunca ouvi falar. São desenhos Não. infantis. Ah, E aí, tipo legal! assim, ainda mais pra quem. E é uma coisa que, tipo assim, desestressa e você ainda aprende. E quem gosta, pega o estilo de desenho que gosta e faz, gente. Além das séries, também é muito bom. Eu prefiro, tipo assim, o desenho, porque também tem menos tempo, né? Os episódios, acho que é 20 e pouco. E também, geralmente as séries costumam ter mais tempo, então eu prefiro os desenhos. Mas se você for estudar com série, também é a mesma coisa. É como se fosse uma série, né? Só que é desenho. E Sim. aí eu pego um episódio. Primeiro eu coloco ele com áudio em inglês, legenda em português. E aí eu faço isso mais ou menos 3 vezes que eu tento fazer. Áudio em inglês, legenda em português. Depois eu pego o mesmo episódio, revejo com áudio em inglês, legenda em inglês. Depois eu revejo com o áudio em inglês e sem legenda. Isso que eu faço. Perfect. Perfect. Entendeu? Porque o primeiro você te dá o contexto, primeiro você entende o É. contexto para não ficar falando. Aí depois você consegue focar nas palavras, porque você vai estar É. lendo, né? Isso. E a palavra. E aí E depois você só funciona. consegue focar. E Cara, é isso aí funciona mesmo, tá muito. certinho. Funciona. Isso, isso aí é o principal. E assim, tem muita gente que fala, eu vou estudar com série, vou estudar com música. Mas aí não sabe como. Então, assim, Não sabe. esse é o passo a passo perfeito. E foi o que você falou, quando é uma coisa mais curta, né? Por isso que às vezes as É. pessoas tendem a
mais com música por ser mais curto. Isso. Fica fácil de você repetir, porque é isso que vai te dar fluência depois de um tempo fazendo, né? Isso. Porque você vai conseguir isso. Então, ótimo, Realmente. perfeito. Não tem nada a declarar. Só bater palma. E uma dica que eu tenho para dar, na verdade, é que assim, vou estudar com filme. Não faz isso no início. Não faz isso no início. Porque vai te frustrar. A série ainda vai se você conseguir escolher uma série. Porque, por exemplo, vou estudar com Grey's Anatomy. Eu não sei um monte de vocabulário médico, gente. Vou estudar com Suits, que é de advocacia. Gente, você não sabe vocabulário nem em português, tu vai ver em inglês. Então, tipo assim, depende do que você quer aprender, né? As de humor ou teen, né? Séries teens, são as melhores, porque sempre vai ter gíria, que daí, ou phrasal verb, essas coisas assim. E aí você consegue ver a expressão. E Verdade. filme, além de ser longo, ele é mais barulhento por causa da trilha sonora. Então também atrapalha. Fica a dica. Série normalmente é menos, tá? E também tem a questão do tempo. Então vamos lá. Como tem sido estudar nesse período que a gente está de pandemia? Fala pra gente. Pra mim, tem sido até um pouco tranquilo, porque tem sido mais tranquilo realmente. Porque como a gente tá de quarentena e tal, e eu fico mais em casa, eu consigo focar mais e, tipo assim, o tempo livre que eu teria se eu não estivesse estudando, eu entrego, tipo, pro estudo do inglês e também de outras coisas que eu estudo também. Entendeu? Então, pra mim, Sim? tem sido, tipo, tranquilo, sabe? Tá. Além Show. das notícias ruins e tudo mais, mas, assim, na questão do estudo tá tudo bem. Tá até melhor. Porque assim, Eu tô até com medo quando acabar isso que eu tiver que fazer outras coisas, entendeu? Que eu começo. Sabe o que é? Eu acho que a gente chegou numa parte da pandemia, né? Numa parte disso aqui, que a gente acostumou, sabe? Tem muita gente que não ainda. Mas quem é mais caseiro, quem tem facilidade, quem tem, né? Quem conseguiu se adaptar, porque tem gente que não conseguiu se adaptar ainda, né? Eu acho que se acostumou. Então, acho que tá fácil. Eu também tô preocupada com a volta, mas assim, por outras razões. Não porque eu acho, assim, primeiro porque vai ter defasagem, que as crianças não aprenderam, muita gente ficou sem internet e tal. Então, tá. Mas não é o que me preocupa, porque defasagem a gente tem desde sempre na escola pública, então não vamos nem falar nisso aqui agora. A questão é contágio ainda, né? Porque criança não toma banho, que dirá lavar a mão. Então, eu tô com medo de contágio, e eu sou do grupo de risco, né? Então, assim, tô bem preocupada com a volta da escola. Mas, voltando ao nosso roteiro, gente, que a gente tem um roteiro, que a gente é chique, tá? A gente tem um roteirinho aqui pra não fugir muito, porque senão a gente fala demais e não fala nada. Então, conta pra eles do seu Insta, né? Gente, o Insta dela é vocêfluente.com. E conta pra gente como que surgiu essa ideia de fazer ele. Fala aí, qual a sua intenção? Fala pra gente do seu perfil. Faz sua propaganda. A minha ideia com o Você Fluente veio justamente... Veio entre um pouco antes da pandemia e o início da pandemia. Eu cheguei a criar o Instagram, só que eu não postei nada. Porque eu não sentia, tipo... Eu não conseguia dar o primeiro passo no Instagram, sabe? Eu meio que não tava botando fé. Aí começou a pandemia. Aí antes eu não tinha começado a estudar, né? Aí eu falei, gente, como que eu vou criar um Instagram de inglês se eu não tô nem estudando inglês? O que eu vou falar no Instagram? Mas você vai falar da sua evolução, que é o que tá acontecendo, né? Mas eu não tava, como eu disse, foi tipo um período um pouco antes da pandemia. Então eu tava naquela coisa, se eu ia fazer o curso ou não e tudo mais, tava meio sem rumo. Sim. Aí, muita dúvida, né? Isso. Aí eu disse, gente, o que eu vou fazer nesse Instagram? Aí deixei lá. Quando eu comecei a estudar, né, e tudo mais, eu falei, eu preciso colocar coisas nesse Instagram, eu tô sentindo vontade de colocar. E aí eu comecei a colocar coisas no Instagram e tá aí, né? Acho que eu criei, desde que eu criei, já deve ter um mês e pouco. Um mês não. Um mês? Eu criei ele, tem mais. Eu criei ele, se for antes da pandemia, deve ter uns 6 meses. Mas que eu comecei a colocar coisas nele, tem pouco tempo. Deve ter por aí uns
2, 3 meses ou menos. Entendeu? Não, e rápido, porque você já tem o quê? Mais de 1.000 seguidores. Isso. Então, Graças a Deus. cresceu rápido, né? Que bom. Sim. Mas eu também cresceu rápido, eu também fui na mesma época. Foi na mesma Foi? época. Foi. Mas Então. eu criei pra lettering. Olha, nada a ver. Eu criei Hã? pra lettering. Ah, Lettering, tá. sabe? Assim, a Sei, lettering. sei, Então, aí eu criei pra botar isso porque eu fazia com as minhas alunas na escola. sei. E aí eu falei, vou postar lá o que a gente fizer e vai ser um Instagram pra isso, porque eu não usava o Instagram antes. Eu fiz um Instagram pra isso. E aí eu botei Teacher Dani Costa, mas eu não botava nada em inglês. Era tipo, só os letterings. Tanto que se vocês forem lá embaixo, em março, que eu comecei em março. Aí, tipo assim, começou a pandemia, eu ainda botei algumas coisas de lettering, só que daí eu comecei a perceber que o pessoal tava muito. Os alunos, né? Estavam precisando muito de ajuda. E assim, eu achei, há muitos anos atrás, né, que eles estavam no Facebook. Facebook. Porque há alguns anos os alunos estavam no Facebook. E eu criei uma página no Facebook e não tem ninguém lá, gente. De aluno não tem ninguém lá. E aí eu vi que eles estavam aqui no Instagram. Aí eu falei, bom, vou me adaptar. É, Falei, vou me adaptar, então, tem que simbora. se adaptar. Aí fiz aqui o Instagram. E eu até compartilho coisas que eu compartilho aqui lá na página, mas a interação é muito baixa. Eles não estão lá porque eles largaram. Os jovens não usam mais, assim, Os pelo jovens menos não não usam, mas os meus alunos, né? Eu mesma não uso mais o Facebook. o Facebook. Então, assim, o Instagram tem sido muito frutífero nesse ponto da educação. E a sua intenção com o perfil, com o seu perfil é o quê? O que você pretende? Então, eu criei ele para poder, tipo, dar dicas assim básicas, dicas acessíveis a mim para o pessoal, né? Como eu disse, eu não sou professora. Como eu disse, não falei, né? Mas eu não sou professora, sou autodidata, estou só estudando. Então, assim, coisas que eu aprendo, dicas que eu vejo, eu repasso, né? Coloco no Insta, faço um post e posto lá para poder ajudar outras pessoas também que estão nessa caminhada também, né? Porque eu entendo assim, que é um ajudando o outro, então como eu estou estudando, estou sendo ajudada por outros Instagrams, por outras pessoas, eu também posso usar esse que eu criei para também retribuir para aquela própria pessoa, ou então para outras que também estão começando. Então, meu Claro. Instagram é basicamente para isso. Assim, no momento eu não tenho outro foco com ele. Para ajudar. Para ajudar as pessoas com inglês. Mesma coisa do meu. É a mesma coisa do meu. Entendeu? É isso. E vamos lá. Você se considera fluente? Não, eu não me considero fluente ainda. Como eu disse, eu tô assim, engatinhando ainda. Comparado ao início mesmo de quando eu comecei a estudar, eu evolui bastante. Hoje já consigo compreender algumas frases, não só apenas palavras, só apenas vocabulários, eu já consigo compreender mais frases de músicas, Isso de já pessoas faz diferença. falando. Sim, eu tive uma evolução enorme, entendeu? Então, Quando a fluente eu gente não me considero ainda, não. Tô vai assim, ficar em breve, eu tenho bastante. certeza. Porque quem se Hã? dedica alcança. Vai ficar em breve, Ai, porque quem se dedica alcança. Tenho sim, certeza. sim. Menor dúvida. E como que você acha possível atingir a fluência? Dessa forma que você está fazendo? Você acha que tem outras formas? Diz pra gente. Cara, uma forma assim, infalível para você atingir a fluência, que eu entendo, é que se você tá em busca realmente, você quer, você também não pode só jogar isso para cima da motivação. Porque se você não tiver motivado amanhã, você não vai continuar. Agora compara a questão do trabalho. Se você tem que trabalhar, você precisa trabalhar para poder ganhar o seu dinheiro e, sei lá, investir em alguma coisa, você tem que trabalhar. Se você não tiver motivado, você não vai. Mas você Exatamente. precisa trabalhar, entendeu? Então é a mesma coisa com o inglês ou com algum outro hábito que você quer adicionar, sabe, na sua rotina. Você tem que querer mais, você tem que querer mais do que só apenas ter a motivação. Aquilo tem que te empurrar, sabe? Motivação é super importante. Se você junta isso com a motivação, você voa, sabe? Então, é Concordo. a questão do querer ter foco, tentar ter disciplina,
mesmo que você não consiga, que você esteja lutando com isso também, eu também luto muito com a questão de disciplina e procrastinação. Eu sempre fui Sim. uma pessoa que procrastinava muito. Agora eu dei uma evoluída nisso, graças a Deus. Então, eu tento todo dia, tipo, melhorar isso. Então, essa é a dica. Você focar, mesmo que tenha coisas do dia a dia, rotina, que você pode ter um dia ou dois que você não consiga estudar, gente, acontece. A gente fala estudo todos os dias, estudo todos os dias. Mas tem dias que não dá, realmente, você está exausto, você está cansado, você não quer. A gente pode se permitir descansar, sabe? Tipo, ai, hoje eu não quero estudar, não quero. Você pode Verdade. fazer isso, sabe? Porque Porque a sabe? sua saúde mental tem que estar boa, senão você não aprende. Senão você não aprende. E aí você pode fazer isso. Então, só lembrando que, tipo assim, se você estender muito esse descanso, você vai ter risco de não voltar mais. Isso aconteceu comigo e eu não voltei. Eu fiquei muito tempo sem E não é estudar. nem questão de não voltar mais, é questão de não voltar da onde você estava. E aí isso frustra. Aí você começa tudo de novo. Gente, e Isso assim, é tão frustra. legal quando você já evoluiu, tá vendo? Sabe que quanto mais você estudar, você vai evoluir mais. E quando você sente isso, é uma coisa assim que te dá prazer. É tipo surreal. Então, gente, vamos experimentar Ânimo. isso. Não deixe isso ir embora, sabe? Isso aí. Só vai experimentando cada etapa pra frente. Não voltar e ter que experimentar de novo, sabe? Isso aí. Porque senão, tipo, um passo para trás é brabo. Você pode voltar 5, entendeu? Nesse caso. Então, isso. calma. Foi o que ela falou. Um dia, 2, ok. Dá um descanso e volta. Se força a voltar. É importante. Nem que seja com 1, 2 palavras. Não importa, Isso. mas volta. E você já fez ou já pensou em fazer intercâmbio? Intercâmbio, eu já pensei em fazer intercâmbio, sim. Só que eu tenho medo, porque não parece, mas eu sou, tipo, muito apegada à minha família, muito apegada às pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu for, eu não sei como vai ser pra mim. Eu, tipo, meio que já sinto na pele a saudade, assim. Você não sabe E como eu vai estar isso? sei, eu não sei como é que vai ser, mas eu já tive vontade de fazer, sim. Só que Mas você isso queria fazer? Assim, Hã? vou. O seu Hã? medo. Para você é só medo? Você teria como fazer? Ou, tipo assim, a única coisa que te impede é a saudade da família? Tipo assim, medo de ter saudade? E também, né, eu não tenho condições de fazer. Se eu tivesse condições de fazer, eu não sei, Dani, te dar essa resposta agora, porque assim, cara, eu pensaria muito, muito mesmo antes de ir, mesmo se eu tivesse dinheiro, sabe? Sei. Sozinha, Eu também deixei muito. É o se eu quê? tivesse um amigo ou alguma pessoa assim pra ir comigo, eu acho que eu iria. Agora sozinha. Então, isso é uma coisa engraçada, porque conforme a gente vai envelhecendo, só falando assim mesmo, que eu fiz uma viagem, já falei aqui várias vezes, para Londres, e eu só consegui ir quando eu arranjei uma amiga. E hoje em dia, eu não tenho tempo nem dinheiro para ir, né? Então, assim, eu fico pé da vida, porque assim, eu fico, porra, podia ter ido, sabe? Mas, e agora que o dólar, a libra, tá tudo lá em cima, vai ser muito difícil eu conseguir de novo, sabe? Porque realmente é muito caro. E eu também tenho meu trabalho aqui, então, né, 40 horas semanais da prefeitura, é difícil a gente conseguir, né, férias e tudo, só em férias mesmo. E aí tá tudo mais caro. Mas assim, o que eu recomendo pra você é, se você tiver oportunidade, vai. E vai com medo mesmo, sabe por quê? Porque o medo vai te dar uma coisa, se não te paralisar, claro, né? Ele vai te dar um up a mais pra você, tipo assim, falar. Eu lembro que eu cheguei em Londres e eu não entendi uma palavra por causa do sotaque do britânico, né? Que eu estudei o americano. E eu chorei. Primeiro dia eu chorei, mas eu falei, não, eu não gastei todas as minhas economias, desde que eu tinha 18 anos até, sei lá, que eu não lembro com quantos anos eu fui, pra poder estar aqui e ficar chorando em Londres. Não, vai lá falar. Aí eu saí do quarto e fui falar com um monte de gente. E aí eu vi que eles não mexem isso aqui. E aí, assim, aí ficou mais fácil. Aí eu olhava pra boca deles, entendeu? Então, tipo assim, são coisas que você só vai aprender lá. Eu nunca tinha reparado isso em filme.
entendeu? Ninguém nem Mas fala, né? Ninguém nem fala. não, não. E pra você ver, estudei inglês a vida inteira, Gente, sei inglês, tô um pouco travada pela questão de não praticar sempre, isso. mas assim, eu tô sempre em contato com a língua porque eu ensino, né? Mas muitas vezes é em português mesmo. É. E então, assim, sabe, é normal, acontece com todo mundo, inclusive quem é fluente, tá? Então, calma, acontece com todo mundo. Você não tá sozinho nessa, a gente tá no mesmo barco. E, na sua opinião, quais as vantagens, assim, de saber ou aprender inglês? Você comentou algumas coisas no início, né? Isso. As vantagens, assim, basicamente, para mim, as vantagens de aprender inglês, de saber, né? Assim, aprender e saber, que é tudo etapa. Primeiro você aprende, depois você acaba sabendo, né? E aí, Isso aí. para mim, as vantagens são, né? A questão de você ter melhores oportunidades de emprego, como aqui no Brasil, como lá fora, né? Se você se arriscar a ir lá pra fora, conhecer alguém, tipo, pra morar lá, com certeza você vai se dar muito bem, sabe? Não tem como não se dar bem, assim. Até mesmo quem não sabe falar inglês vai pra lá, se arrisca e, gente, aprende. Eu fico E dá chocada de certo, né? Dá certo. E Mas é porque assim, você tá imerso. É a questão da imersão que a gente faz aqui. Não é impossível você fazer uma não, imersão em casa. Não é impossível. não. Só que as pessoas acham que sim. É difícil? É, porque você tá em meio a um monte de gente. E ainda te digo mais. Você sozinha, se você fosse sozinha, você ia treinar muito mais do que com uma amiga. Porque eu tenho certeza É, que se você fosse com uma amiga que fala português, você não ia falar inglês o tempo todo. verdade. Então, assim, são medos que a gente fica nessa, né? Não sei se vou, não sei se vou. Mas se tiver oportunidade, vai. E vai com medo mesmo, porque talvez ele te ajude. Isso é verdade. E te force a fazer amigos. Assim, eu lembro que eu comecei a falar com todo mundo. Eu não sou assim de ficar falando com todo mundo. E eu comecei a falar com todo mundo lá. Falava com o pessoal das lojas, com o pessoal do hotel, com os porteiros, falava com geral. Botar um filtrozinho. Foi muito legal isso, o óculos. Cuidado com o efeito que trava. Cuidado com o efeito que às vezes trava, Bia. Calma aí, eu vou tirar. Travou aqui. Que é a última Mas qual pergunta foi o já pra efeito que gente trava? acabar. Eu falei que trava. Caramba. Eu tinha colocado o óculosinho. Saiu, Dani? É, não, ainda tá aqui, Tirei. carregando. Calma aí. Mas eu tô te ouvindo. Pronto, Só a saiu? imagem que tá carregando. Saiu. Saiu, Saiu. agora foi. Então, Pronto. vamos para a última pergunta. Eu ia falar isso, esqueci. Não bota efeito, porque o efeito muitas vezes trava. É, Qual o lugar que você mais gostaria de conhecer? E se alguém tiver alguma dúvida para ela, vocês perguntem aqui. Que daí essa é a última pergunta que eu tenho. E é isso, fala. Qual o lugar que você mais gostaria de conhecer e por quê? É, o primeiro lugar que eu gostaria, né, de conhecer, como eu disse, é que era, né, a Disney. Só que, tipo, Uhum. antes era um sonho maior. Agora já não é tanto. Porém, ainda tá em primeiro lugar, sabe? Orlando, esses lugares assim, Flórida, é um lugar que, tipo assim, eu iria muito. Aos Eu, Estados eu, Unidos, Estados basicamente. Unidos, tipo, eu Uhum. iria muito pra lá, com certeza. Entendi. Entendeu? Então, o primeiro plano é esse, o lugar. Estados Unidos. Por que Ah, não Londres? Por que não Canadá? Por que não Austrália? Por que os Estados Unidos? porque, cara, assim, sempre foi meu sonho conhecer os Estados Unidos e assim, eu não mudei. Eu quero conhecer lá primeiro, pra depois conhecer outros lugares. Eu tenho vontade de conhecer outros Entendi. lugares, sim. Mas, assim, cara, Estados Unidos, justamente por causa do inglês, e eu sempre quis conhecer lá, e também a questão da Disney. Isso tá vendo? Esse é sonho de infância, sabe? Que não foi realizado e eu quero realizar ainda, entendeu? Esses sonhos são assim, são difíceis de esquecer, difíceis de tirar da cabeça, né? Se eu te contar que eu fui e eu não lembro, você acredita? Sério? Mas olha só,
sério. A gente tem 20 segundos, vai ter que encerrar a live. Vamos acabar por aqui, né? Tá. Senão tem que abrir outra. Mas assim, acho que a gente faz outra outro dia. Isso. E aí eu te conto isso de eu não lembrar. Foi ótimo, muito obrigada pela sua participação. Foi Oi, ótimo. Santi. E, gente, muito obrigada por quem ficou aqui com a gente.